tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Você nos acompanha pelas imagens no Instagram, no Facebook, no nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão, interagir também pelo WhatsApp, participando, 973350038 é o número, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, meio-dia em ponto agora, iniciando mais uma semana por aqui, segunda-feira, vamos com empenho, com dedicação, com saúde para todos, e vamos aqui apresentar os nossos convidados que vão analisar, vão debater os temas propostos na nossa pauta de hoje. Primeiramente, o Rafael Sanches, empresário, professor, CEO e cofundador da Scaffold Education. Tudo bem, Rafael? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Um prazer estar aqui com todos. Obrigado pela presença, Rafael Sanches. Também com a gente, a ficha fechou aqui, vamos abrir novamente. Também com a gente o Urian Fancelli, ele é profissional internacionalista, autor do livro Populismo e Negacionismo. Tudo bem, Urian? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, Mauro. Obrigado pela presença. Também com a gente nessa nossa bancada aqui, o professor Paulo Vieira da Rocha, advogado, doutor Paulo Vieira da Rocha, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Ele também integra o Conselho Deliberativo do Instituto Brasileiro de Direito Tributário. Tudo bem, professor Paulo Vieira? Bom dia, Mauro. Tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Obrigado pela presença, pela colaboração com a gente mais uma vez. E também aqui na nossa bancada, o Sandro Pereira é empresário, ele é sócio-diretor da IRCO, ele integra o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, IBRACON, e o Conselho Federal de Contabilidade. Tudo bem, Sandro? Oi, Mauro, bom dia, tudo bem? É um prazer falar com vocês. A gente notou um probleminha de áudio aí, vamos lá, novamente. Deixa eu ver se eu te ouço bem agora. Novamente, Sandro. Oi, Mauro, bom dia, é um prazer falar com todos vocês. Agora sim, tinha falhado um pouquinho o seu áudio, então vamos em frente, 12:02. Pessoal, obrigado pela presença de todos. Vamos ao nosso primeiro assunto do dia, o primeiro assunto da semana. O desemprego acima de 10% poderá se estender até 2024, segundo muitos economistas. Em editorial hoje, o jornal Estado de São Paulo diz que todo candidato a presidente deveria levar a sério essa previsão, pois, se ela se confirmar, metade do novo mandato será vivida num cenário ainda sombrio, com negócios emperrados e muitos milhões de brasileiros ainda atolados na pobreza. Para o Estadão, ninguém deveria chegar ao Palácio do Planalto em janeiro próximo sem um plano para vencer a estagnação econômica, reindustrializar o país, ampliar o emprego e arrumar as contas federais, além de controlar a dívida pública. Sandro, eu começo com você a respeito desse tema. Você é empresário. Qual que é o seu sentimento nesse momento em relação ao emprego? A gente tem, o IPEA projeta um crescimento de 1,1% no PIB para 2022, 1,7% em 2023. A gente sabe o quanto isso compromete a geração de emprego, e o emprego, a empregabilidade, né, é a última a reagir, né, no final dessa fila toda que tem de problemas a serem solucionados pela frente. Qual que é o seu sentimento enquanto empresário? Bom, Mauro, esse é um tema bastante complexo, né, na medida em que o nosso país ele sofre já há muitos anos com descaso, principalmente em termos de educação, né? Então, nós aqui do Grupo IRCO, que nos últimos 4 anos experimentamos um crescimento bastante elevado, bastante forte, e com demanda de mão de obra especializada, né, para que pudéssemos prestar serviços especializados de contabilidade, tudo aquilo que fazemos aqui. Então, a nossa percepção, e não só a nossa, também dos nossos clientes, né, é que, muito embora tenhamos aí um alto índice de desemprego no país, a gente, infelizmente, peca por não termos mão de obra qualificada o suficiente para preenchimento das vagas que aparecem no mercado de trabalho. Então, o tema da pandemia, acho que já impulsionou muitas dessas coisas, né? Conheço muitas pessoas que passaram a usar muito o ensino à distância para aumentar e melhorar em qualificação técnica, mas ainda temos sofrido bastante com falta de mão de obra especializada, né? Acho que esse é o principal
gargalo das empresas que buscam por pessoas, e no meu caso especificamente, né, prestação de serviços, a gente tem uma dificuldade bastante grande de identificação desses talentos. Rafael Sanches, o seu entendimento sobre essa opinião do Estadão, né? Ninguém deveria chegar ao Palácio do Planalto em janeiro próximo sem um plano para tudo isso que a gente está observando aí, especialmente em relação ao emprego. Né? Correto. E reforçando o que o Sandro falou, nós tivemos esse desemprego de um lado e do outro lado várias empresas com diversas vagas abertas, vários setores por exemplo, o setor de tecnologia da informação com 400 mil postos em aberto e sem ter profissionais com qualificação mínima para ocupar esses espaços. Então, seja quem for, aquela pessoa que vai estar no lugar da presidência no próximo ano, é preciso pensar como trabalhar isso, né, para que a gente tenha mais pessoas sendo colocadas no mercado de trabalho em posições que possam gerar valor para elas e para o mercado. Sim. E a dificuldade de geração de emprego para a grande massa. Né? A gente está falando de situações específicas, daquele emprego mais técnico, cuja vaga já existe, mas falta o talento para ocupá-la, mas tem a geração de emprego, que pelo que eu apontei aqui, né, que são as previsões do IPEA em relação ao nosso PIB, é muito pouco crescimento para gerar emprego, 1,1% do crescimento do PIB, a gente consegue dimensionar quantos empregos isso é capaz de gerar no país? Não consigo calcular. Mas, assim, pegando, por exemplo, a área de tecnologia, que é a que eu trabalho diretamente, se a gente imaginar uma empresa média que vai colocar lá mais 100 pessoas preenchendo vagas que já existem abertas, para essas 100 pessoas técnicas que vão ocupar esse espaço, quantas outras pessoas desses trabalhos de base acabam sendo puxados por tabela? Né? Essas pessoas vão ocupar espaço num prédio, precisa de uma série de serviços complementares para que essas pessoas possam executar lá, aquelas que vão trabalhar de forma presencial. Mesmo sendo um trabalho home office, tem que ter um apoio de back-office para aquelas pessoas poderem executar o trabalho delas. Então, olhar para esses setores, não privilegiando eles de forma alguma, mas são setores que já têm as vagas. Então, como a gente consegue capacitar mais as pessoas para ocuparem essas vagas, consequentemente, a gente acaba gerando oportunidade para uma série de outras profissões que não têm, talvez, uma demanda técnica tão grande e que vem na sequência dessa necessidade. Professor Paulo Vieira da Rocha, a gente consegue ter essa ideia de quantos empregos podem ser gerados no país com um crescimento de 1,1%, previsão do IPEA para esse ano? Sinceramente, eu não tenho a menor ideia de se essa conta é possível, e se ainda que possível fosse, eu com certeza não saberia fazer. Mas, em geral, aumento de PIB tende a ser uma bela oportunidade de aumento de empregos. Até porque, em geral, um aumento de PIB tende a gerar um aumento de renda per capita. É que a gente precisa também sempre ter em conta no Brasil que a gente tem um problema de desigualdade que muitas vezes é mascarado pela renda per capita. Né? Renda per capita é média, é pegar a renda do país e dividir pela quantidade de pessoas, você tem uma média. Só que média muitas vezes não revela para a gente os extremos, né? Você tem uma média, não revela que você tem muito nos extremos e muito pouco na média. Eu tinha um professor que costumava sempre dizer o seguinte: o problema das médias é que elas escondem da gente que se a gente pegar um corpo humano e colocar metade num freezer e metade num forno, a gente vai provavelmente chegar a uma temperatura média de 36 graus, que é a temperatura ideal do corpo humano, e a pessoa vai morrer, porque ela vai estar com a cabeça num forno e os pés num freezer. Então, é isso que mascara muita coisa no Brasil, né? E esse nosso desafio, professor, de os candidatos apresentarem de fato, né, durante a campanha eleitoral, plano para tudo isso, para que vamos ter isso pela frente? Olha, eu não queria nunca estar aqui como alguém que parece estar fazendo uma defesa da classe política, mas a verdade é que a situação, acho que de qualquer candidato na atualidade, não é só no Brasil, é uma situação muito difícil. Por quê? Porque, especialmente em momentos delicados como o nosso, como o atual que a gente vive, as tendências ao populismo crescem muito. E uma parcela muito significativa da população
quer ouvir promessas e propostas populistas. Então, imagina o dilema em que se põe um candidato que ele talvez às vezes tenha um monte de ideias interessantes e boas propostas para colocar, mas ele sabe que talvez aquilo ali simplesmente não dê voto. Que dilema é esse? Eu não queria nunca estar na pele de um candidato que tem que decidir, talvez, em alguma medida, talvez eles tenham que decidir entre expor aquilo que dá voto e expor aquilo que, de fato, talvez trouxesse resultados concretos. Porque a verdade é essa, que talvez uma parcela significativa da população esteja tão ansiosa por algumas coisas que acabe, inconscientemente, é claro, ansiando, no fundo, por propostas absolutamente populistas e sem muita eficácia. Mas é isso que talvez dê voto. Esse é o nosso problema, pegando aqui o gancho aqui do professor Paulo Vieira da Rocha, pelo que a gente tem hoje no cenário de direita e esquerda disputando, virão promessas, virão propostas meramente populistas em relação à geração de emprego? Exatamente. Quando ele começou a falar, o Paulo, eu concordei logo de cara, porque uma das características principais do populismo é a busca sempre pela popularidade, né? Então, vai ser uma eleição, eu acredito que vai ser assim, mas espero que seja diferente, em que o foco não vai ser nas soluções, e realmente eu acredito que ninguém deveria chegar ao Palácio do Planalto sem propor soluções para o desemprego, que hoje é um dos maiores problemas do Brasil, e também vai ser caracterizado pela atribuição de culpa. Os dois polos, né, os principais, Lula e Bolsonaro, eles vão querer sempre se esquivar. Então, o Bolsonaro provavelmente vai atribuir o alto desemprego à pandemia, ao fato de que tudo teve que ser fechado, e o Lula ele vai jogar a culpa para o próprio Bolsonaro, falando da incompetência dele em administrar o país. Então, é isso que a gente vai ver. Ataques dos dois lados, eles precisam se atacar para se manterem relevantes. As únicas pessoas que ganham com a polarização são aqueles que estão estimulando, porque eles precisam se manter na boca do povo. Uriel, que ferramentas a sociedade brasileira poderá ter, né, durante as eleições para identificar o que possa ser uma proposta boa para a geração de empregos e afastar o que é meramente populista? Porque é o que você destacou. A esquerda vai dizer que a culpa é da direita dos últimos anos e a direita vai dizer que a culpa é da esquerda de anos ainda mais atrasados, né? Então, vai ficar todo mundo olhando para o retrovisor em vez de apresentar uma proposta de fato e se apresentar o risco do populismo, né? Isso é muito difícil, é um desafio muito grande. O populismo, ele é, talvez a principal característica dele seja o político que fala que é o único que tem a legitimidade para governar. É o que diz que eu falo em nome do povo, eu sou o povo, só eu posso trazer o poder de decisão de volta para vocês. Então, enquanto houver democracia, vai ter sempre o risco de populismo, porque sempre vai ter alguém dizendo que fala em nome do povo e querendo deslegitimar os oponentes. Vai ser muito difícil. Eu acho que esse trabalho de vacinar a população contra o populismo é algo que já deveria ter começado lá atrás, então é uma coisa que vai ser praticamente impossível da gente combater agora. Isso eu acho que pode ser feito por meio da educação cívica mesmo, ensinando para as pessoas o que é democracia, o que são projetos e não falácias. É uma coisa muito difícil de ser resolvido agora. Muito bem, 12:14. Uriel, eu deixei você falando por último nesse tema aqui, justamente para a gente engatar aqui no próximo, com críticas ao negacionismo e como o fenômeno cresceu na pandemia. Você lançou no ano passado o seu primeiro livro, chamado Populismo e Negacionismo, que segue cada dia mais atual. Entre fake news e a rejeição dos fatos científicos, você explora as causas e as consequências de teorias conspiratórias sobre temas como os incêndios da Amazônia e
a vacinação da Covid, além de falar sobre o uso do negacionismo como ferramenta para manutenção e perpetuação do poder. O livro reúne sugestões de como combatê-lo. Bom, primeiramente, Julian, para tratar deste assunto, é preciso que cada um de nós identifique o que é fake news, o que é uma teoria conspiratória. Isso está ao alcance do brasileiro médio, saber identificar as duas coisas? Tá, as mesmas ferramentas que ajudam na proliferação desse tipo de notícia, fake news, a gente tem que lembrar que elas não são só notícias falsas, mas notícias deliberadamente falsas, intencionalmente falsas, normalmente com objetivo político por trás. A gente consegue também desmascarar essas fake news pelo próprio celular, que é por onde a gente recebe. Isso está cada vez mais difícil. Em 2014, aqui no Brasil, cerca de 40% das pessoas afirmavam que liam os jornais pelo menos uma vez por semana. Esse número em 2021 caiu para 12%. Então, hoje a gente tem no Brasil 63% das pessoas, de acordo com o relatório do Reuters Institute, de que elas se informam hoje pelas redes sociais. 63%. É o mesmo número que tem na Hungria, por exemplo, que ontem elegeu o Viktor Orbán, um populista que já está no governo há 4 anos, há 12 ou 14 anos. 12 anos. 12 anos, quarto mandato. A gente tem os mesmos números que eles, então isso indica que a tendência aqui vai ser populista. Algumas medidas que a gente pode tomar no dia a dia para identificar esse tipo de notícia e combater simplesmente indo no Google para verificar. Então, você recebeu lá uma notícia, coloca no Google, vê se está lá. Qual site que essa notícia foi publicada? A tendência é que, se é uma notícia que não saiu na grande mídia, é uma notícia que seja falsa. Também, a gente sempre tem que perguntar por quem que essa notícia foi escrita e para quem, porque sempre vai ter um objetivo final. E lembrar também que é um ano de eleição. Então, se até então a internet já estava proliferando com esse tipo de notícia, agora isso vai subir muito mais e vai vir de todos os lados, não vai ser de um lado só. Professor Paulo Vieira da Rocha, a gente sempre toca no seguinte ponto, quando a gente trata aqui sobre fake news, sobre teorias conspiratórias, muita gente identifica isso ao receber e sabe do que se trata, mas passa para frente para ver o circo pegar fogo, para ver o que vai acontecer. Tem essa parcela aí de pessoas que tratam fake news e teorias conspiratórias dessa forma. Como é que a gente escapa disso? Olha, sinceramente, Mauro, eu acho que tem uma parcela da população que eu acho que vive um sentimento misto de acreditar, ou cogitar pelo menos que aquilo seja verdade, ou seja, no fundo sabe muito bem que pode não ser, mas como cogita uma hipótese ainda que remota de que aquilo seja verdade, e como aquela propagação, aquele circo pegar fogo é do interesse pessoal, às vezes muito normalmente ideológico dessa pessoa, acho que talvez ela faça um raciocínio de, bom, talvez não seja verdade, mas se for verdade é ótimo, e ainda que não seja verdade, fazer parecer que é verdade não é ruim. Isso me preocupa, até me angustia um pouco como ser humano, porque cada vez mais, desde que essa pandemia começou, eu me convenço de que essa parcela da população, que eu achava que era inexpressiva, é maior do que eu imaginava. Ou seja, até então eu acreditava que a gente tinha mais ou menos que esse dualismo entre quem ingenuamente acredita naquilo e quem muito maliciosamente cria aquilo e propaga aquilo, sabendo que aquilo ali foi inventado normalmente por si mesmo, pelo grupo do qual faz parte. Só que eu acho que não, acho que esse meio termo é muito maior do que eu imaginava. Ou seja, aquela camada, aquela parcela da sociedade cujas pessoas têm essa crença de cogitar que seja verdade por simplesmente cogitar que seja verdade, já que aquela seria uma verdade interessante para as suas convicções ideológicas, compartilhar, entendeu? E como os fanatismos por ideologia no Brasil e em alguns países, de novo, não é a exclusividade do Brasil, tá aí o exemplo muito feliz da Hungria,
crescem, isso preocupa muito, né? Esse fanatismo que tende a isso. Eu vivenciei no meio da pandemia um exemplo assim que eu sou muito pouco comunicativo em grupos de WhatsApp, esse tipo de coisa. Aliás, eu sou conhecido por ser um grande omisso em relação a isso. Mas uma vez eu não resisti, porque num grupo do qual eu faço parte, lançou-se uma aparente notícia cujo objeto era aparentemente um estudo científico que comprovava a eficácia de um desses medicamentos, cuja ineficácia é praticamente sabida por todos em relação à Covid. E a pessoa que lançava assim, tá vendo? Agora temos que esfregar na cara dessas pessoas com características XPTO, está tudo provado, é tudo indiscutível, tá aí de ciência que gostam, aí está um artigo científico e referendado no site, eu acho que citaram o FDA, que é um órgão, né, norte-americano, todo mundo sabe. E quando eu olhei aquilo, fiquei um pouco chocado com aquela convicção toda, e eu cheguei a perguntar, falei, nossa, será que é verdade? Um artigo científico, o FDA não é de ter esse tipo de postura, mas o FDA é meio que divulgar um artigo científico. Aí fui olhar, era um estudo de um laboratório, não de nenhuma instituição de pesquisa. O estudo tratava de outro medicamento, e nesse exato momento, eu fui fuçar o site do FDA. Eu passei uns 40 minutos rodando o site do FDA atrás daquilo, nenhuma referência. E nesse exato momento, como num raro momento da minha vida, eu falei, gente, eu não quero causar nenhuma discussão, nenhuma polêmica, eu só acho importante eu fazer aqui um esclarecimento. Eu acabei de passar 40 minutos olhando o site do FDA, está aqui o link do site para quem quiser conferir, não há nenhuma notícia a respeito disso. Além de olhar o site do FDA, eu fui olhar o tal estudo científico, ele não é de nenhuma instituição de pesquisa, ele não é de nenhuma universidade, e aliás, eu vou falar aqui como alguém que sou revisor de periódicos e avalio artigos científicos para dar parecer para sua publicação ou não, e eu garanto a vocês que isso não se trata de um artigo científico, por mais frouxos que fossem os critérios para classificar um artigo científico. Nesse exato momento, todo mundo se calou, tinha já umas 50 manifestações nesse grupo de WhatsApp, ou seja, eu desagradei muita gente, porque todo mundo se calou em absoluto, e desde esse exato momento, eu acho que umas 20 pessoas pararam de falar comigo, para você entender o quanto eu desagradei. Eu só fiz apontar isso. E naquele exato momento, umas 20 pessoas que falavam comigo normalmente pararam de falar comigo. Rafael, em que medida o combate às fake news e às teorias de conspiração, teorias da conspiração, em que medida isso tudo passa pelo campo educacional? Passa diretamente. Acho que como o Urian falou, né, a gente tem que trabalhar mais nas escolas, só que a gente está falando de uma geração inteira para a gente ampliar esse conhecimento, esse nível que as pessoas chegam. Até lá, cabe... a gente não pode desistir da escola, mas esse é um trabalho de longo prazo, a gente tem que contar com o apoio da mídia, das empresas, para disponibilizar ferramentas, para disponibilizar caminhos de aprendizado para que essas pessoas possam entender onde elas podem buscar. Mas um pouco como falaram aqui, todo mundo sabe que se jogar uma notícia no Google, a gente acha se ela é verdadeira ou se é falsa. Pode dar um pouquinho mais de trabalho, pode exigir que a gente entre num site, mas às vezes pode ser conveniente seguir com aquela notícia daquela forma. Então, né, quem hoje não sabe que o Google tem uma série de informações ou que tem lugares que a gente pode checar A, B ou C? Mas é um trabalho de longo prazo. Envolve muito, vou colocar a palavra paixão, né, porque hoje a gente entra na questão religiosa, na questão política, a gente sai do racional, a gente trabalha num viés muito mais emocional. Então, as pessoas deixam de trabalhar usando a lógica, elas passam a trabalhar usando ou buscando informações para reforçar aquilo que elas acreditam, como esporte, né? Como time de futebol. Então, a gente tem algumas esferas que o ser humano ele deixa de contar como raciocínio lógico para aquilo. Acho que educação vai ajudar nisso, né? A melhora da educação, em particular, no nosso país, para trabalhar outros aspectos, até emocionais, que estão por trás de todo aquele monte de conteúdo que as escolas ensinam, mas as escolas trabalham um pouco essa questão emocional, né? De como a gente pensa, de mais importante do que o monte de coisas que a gente tem que aprender, é como que a gente se comunica com as pessoas, como que a gente respeita a opinião de alguém que é diferente da nossa, e qual que é a diferença entre uma opinião e um fato científico, né? Para não cair na outra questão do negacionismo. Tem coisa que está ali, a ciência. Até quando vocês estavam falando
da questão do negacionismo, me veio aquele filme do Meteoro, que foi do final do ano passado, o filme Não Olhe para Cima. E as pessoas do filme, não acredite nisso. E o cometa chegando, né? Então, eu refleti muito sobre aquele filme e tudo isso que a gente está falando aqui. Sandro Parreira, acho que esse raciocínio do Rafael, ele explica o dado apontado pelo Urian, de que 63% das pessoas vão buscar nas redes sociais as informações, querem se informar pelas redes sociais. E está aí o problema. O nosso atual presidente da República se elegeu com apoio de redes sociais, né? Então, isso já prova a força que existe essa ferramenta, né? E também isso acompanhado de uma geração que não se dá muito ao trabalho da pesquisa de fato, né? Nós falávamos aqui sobre o tema da conveniência daquela determinada notícia para aquele lado ideológico que você assumiu para si, né? E as pessoas simplesmente não pesquisam. Se ela lê alguma notícia que a agrada, do seu ponto de vista ideológico, ela vai lançando essa pesquisa em outros, ou essa fake news, ou essa notícia de forma geral em outros grupos de WhatsApp, Facebook, etc., porque agradou o que leu, né? Então, de fato, eu insisto aqui, né? O tema educacional ele é muito relevante para esse tipo de coisa, né? As pessoas no Brasil, elas são muito rasas em relação a esse tipo de assunto. Elas não pesquisam, elas não validam a informação, porque elas não estão a fim de fazer isso, elas não querem investir tempo nisso, né? Então, acho que é isso aí. As redes sociais, elas de fato, falávamos aqui sobre leitura de jornal, né? Acho que o Urian falou sobre isso, uma estatística que mostra. Jornal impresso já praticamente não existe mais, né? Mídia impressa já caiu em desuso. Então, a internet, ela de fato, ela é hoje a grande fonte de informação da maior parte das pessoas. Então, é isso, a força da internet está aí, né? Para mostrar que, de fato, temos que tomar muito cuidado com o que vem, porque ela impõe um dinamismo muito grande, né, para o recebimento e disseminação de informações. Urian, para fechar esse tópico, e aí a gente vai seguir para o intervalo, você acredita que o TSE terá condições, durante o processo eleitoral, de fazer o controle das fake news, controle das informações, da desinformação, a partir dessas parcerias que foram acertadas, né, com os mensageiros, com as redes sociais até aqui? Eu acho que isso tudo é algo muito novo. O TSE está tentando, né? Ele tentou, através desse acordo com o Telegram, até chegou a bloquear por um ou 2 dias ali. Mas o que acontece? A gente volta para o populismo e a gente sempre tem que relacionar esses 2 temas, populismo e negacionismo, porque eles estão muito mais interligados do que a gente pensa. O que os populistas fizeram? Falaram que o TSE estava acabando com as liberdades individuais. Só que, e eu dei essa opinião na internet, nas redes sociais, e fui até um pouco criticado. Mas se você tem uma movimentação orquestrada para atacar a verdade, você não pode simplesmente deixar com que isso aconteça. Então, você também precisa de um mecanismo feito para conter a disseminação dessas mentiras que possuem um objetivo político por trás. Eu acho que eles vão tentar, isso pode ser aperfeiçoado para as próximas eleições, mas não sei até que ponto que isso vai dar certo mesmo. 12h28, o programa Gente que Fala, edição de segunda-feira. A gente vai fazer uma pausa rapidinha, um intervalo para a mensagem do nosso apoiador e na volta aqui a sequência dos nossos assuntos. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança.
Meio-dia e 29, estamos de volta. Você está no programa Gente que Fala. Meio-dia e 30 agora, você está no programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Rádio Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais. Nosso próximo tema agora é o seguinte: a recém-aprovada Lei Complementar 192 de 2022 alterou a regra de incidência do ICMS sobre os combustíveis para ajudar a frear os preços nas bombas. A nova norma define que a cobrança do imposto sobre combustíveis, inclusive importados, incidirá apenas uma vez. Antes, ela incidia em várias fases da cadeia produtiva. No entanto, com todas as questões que vêm envolvendo o setor, pode demorar para que os efeitos deste projeto, desta proposta, cheguem ao consumidor. Desta lei agora, né? Lei Complementar 192 de 2022. Professor Paulo Vieira da Rocha, pergunta que não quer calar. Vai ter impacto no preço do combustível na bomba para baixo, evidentemente, sim ou não? Mauro, é muito difícil prever isso. E acho que, antes de mais nada, é importante a gente explicar por que essa previsão é tão difícil até para economistas. E eu não sou economista, sou professor de direito tributário. Mas até para eles isso é extremamente difícil. Por quê? Reflexo de tributo na formação de preços, ou seja, embutir o tributo no preço, repassar no preço, é um fenômeno que depende de uma série de variáveis. Tá? Só para citar os exemplos mais didáticos. Elasticidade da oferta e da demanda. Então, só para citar os dois exemplos mais didáticos, o que significa isso? Um bem ou um produto que tenha uma oferta bastante elástica significa que este produto ele pode ser oferecido, a oferta dele pelo produtor, pelo comerciante, ela é muito facilmente manejável, ofertar mais ou ofertar menos. Ou seja, está sob controle dele ofertar muito mais ou muito menos, a depender de fatores econômicos que lhe interessem para ofertar mais ou menos. Imagina, por exemplo, a OPEP restringindo ou não a oferta de petróleo no mundo. Já a elasticidade na demanda significa, em geral, que quem demanda aqueles produtos tem muita margem para controlar quanto consome ou quanto não consome daqueles produtos. Então, imagina um exemplo assim, muito didático de sala de aula para a gente pensar em elasticidade da demanda. Sal de cozinha. Sal de cozinha ainda é uma commodity relativamente barata para que você não vá numa liquidação comprar 100 sacas de sal de cozinha porque ele está muito barato. Seja muito barato por causa de imposto ou por causa de outro fator. O consumo não vai mudar muito de uma família na quantidade de sal por causa do preço, por exemplo. Mas do filé mignon vai mudar bastante. Então, na oferta, a gente tem o mesmo fator. Às vezes tem determinados produtos, aí vamos pensar nos automóveis com a crise dos semicondutores. A oferta disso é pouco elástica. A indústria não consegue aumentar a produção, nem que a sociedade diga, eu pago o triplo por isso. Então, quando a gente tem esses dois fatores de muita ou pouca elasticidade na oferta e na demanda, e mais uns 8 aliados, tem gente que já fez análise combinatória desses fatores e chegou à conclusão de que existem mais de 500 mil possibilidades de combinação desses fatores para que você possa determinar se a mudança no tributo vai parar ou não no preço, seja para mais, seja para menos. Então, a primeira resposta objetiva é não, nem eu, nem ninguém é capaz de garantir este efeito. Tá? Embora eu tenha muitas limitações, gente com muito melhores condições que eu também não vai conseguir dar essa resposta. A gente pode falar em probabilidades. Agora, vamos falar dos efeitos políticos dessa medida, mas a partir de uma análise do direito tributário, professor, que é a sua área. Governo federal reduzindo o imposto A, imposto federal, reduzindo o imposto federal A, reduzindo o imposto federal B, reduzindo o imposto... zerando o imposto XPTO-Z, enfim. E esses impostos federais, eles são partilhados com os outros entes da federação. Não cria uma guerra fiscal isso?
não é propriamente uma guerra fiscal, mas uma parte da gentileza é um pouco gentileza com chapéu alheio, vamos dizer assim. Por quê? Porque o governo federal zerou as alíquotas de PIS e de COFINS, que são tributos federais sobre combustíveis, recentemente. Sim. Também reduziu o IPI, que é o Imposto Federal sobre os combustíveis. Mas ele também, entre aspas, não diminuiu, mas deu os primeiros passos rumo a uma diminuição no ICMS, que é o imposto estadual. Então, assim, tem muitas questões políticas muito intrincadas aqui, que são, em primeiro lugar, a CID Combustíveis, pelo menos até onde eu ainda dei uma pesquisada aqui antes da gente entrar no ar para ver se não estava me faltando alguma notícia. Eu não tenho notícia de que a CID Combustíveis foi reduzida. Poxa, por que não a CID Combustíveis e por que o IPI? Só uma hipótese, será que não seria porque a CID Combustíveis não é repartida, a receita dela não é repartida com ninguém, e a receita do IPI é repartida entre todos os entes da federação? Ou seja, apesar de ser um imposto federal, uma parcela significativa das receitas do IPI vão para estados e municípios. Então, elas fazem um sacrifício sozinho. 2, e o ICMS? Então, me parece um pouco, não só uma medida que talvez não seja tão efetiva, como talvez tenha muito mais o objetivo de jogar a responsabilidade nos estados. Por quê? Porque a lei complementar é uma lei de caráter nacional. Ela sai do Congresso Nacional, mas ela vincula todos os níveis da federação. Essa é uma peculiaridade bem do Brasil. E o que acontece? Mas ela trouxe regras que, na minha opinião, ela pode trazer, tá? Então aqui talvez eu tenha uma divergência com muita gente que vai ver uma série de inconstitucionalidades nessa lei complementar, por invadir competência dos estados, por ferir o pacto federativo. Eu tenho um pouco de dificuldade de ver essas inconstitucionalidades nessa lei complementar, mas o fato é que ela deixou uma margem de decisão significativa para os estados que vão exercer essa discricionalidade nem através do seu parlamento, das suas assembleias legislativas, e sim através dos secretários de Fazenda reunidos no CONFAS. Por quê? Porque essa alíquota única ela vai ser definida por uma reunião de secretários de Fazenda, de certo modo, que é o CONFAS, o Conselho Nacional de Política Fazendária. Então, perceba que agora vai caber aos estados o peso político de definir essa alíquota como muito alta ou muito baixa. Então, me parece, sim, um pouco uma jogada inteligente politicamente de jogar a responsabilidade para governadores. Até porque, e aí vem um ponto interessante, ou seja, tem um ponto que me agrada um pouquinho nessa medida, embora talvez ela não tenha sido feita com tão boas intenções, mas não me cabe ficar julgando isso, que é o seguinte: esta alíquota vai ser fixada como uma alíquota única para todos os estados. No entanto, ela vai ser fixada e vai caber aos estados definir o que o Supremo vem discutindo desde o ano passado, quando julgou ICMS de energia elétrica e comunicações, serviços de comunicação, que é a essencialidade. O diesel não é muito essencial? Me parece que sim. Está absolutamente relacionado ao transporte público, à geração de energia no Brasil, infelizmente. O diesel não tem que ficar com a menor alíquota possível e não a média atual dos estados? Olha que peso para os estados decidirem. Mas ele representa um percentual gigantesco da arrecadação dos estados. Faltando 22 minutos para 1h da tarde, agora a gente vai seguir para o nosso próximo assunto, aqui nessa edição do programa Gente que Fala. Rafael, é o seguinte: um estudo feito pela Kaspersky mostra que 53% dos profissionais brasileiros pretendem trocar de emprego em 2022. Mais que o salário, a principal motivação para a mudança está na manutenção do equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. E a pandemia foi o grande motor disso tudo, a ponto de muitos pensarem em pedir demissão, porque a empresa onde trabalham voltou ao modelo 100% presencial. Qual que é a sua expectativa? Esse movimento vai mudar o futuro do mercado de trabalho, Rafael? Porque quando as empresas, quando todo mundo foi para o home office, as empresas identificaram um aumento de produtividade, foi muito bom para as empresas. As pessoas passaram a misturar a vida pessoal e profissional e se queixaram disso. Agora que tem que voltar para o presencial, estão se queixando que tem que voltar para o presencial. O que vai ser do futuro aí do mercado de trabalho? Nós vivíamos num extremo,
do modelo totalmente presencial, em que as pessoas tinham que se deslocar 1, 2 horas, principalmente nos grandes centros, para os seus trabalhos. E com a questão da pandemia, vários setores, não todos os setores, a gente teve setores que precisaram continuar funcionando exatamente da mesma forma, fábricas e uma série de outros. Mas vários setores permitiram que essas pessoas saíssem 100% do presencial e mudassem para praticamente 100% home office. E isso foi durante meses. Então, no começo, como você falou, houve um aumento do tempo de trabalho numa primeira situação, porque as pessoas estavam acostumadas a sair de casa, por exemplo, às 6 da manhã e retornar às 8 da noite. Então, a pessoa, às 6h30, 7 horas, começava a trabalhar e ela ia parar às 7 horas da noite, por exemplo. Então, isso acabou trazendo um aumento de produtividade. Logo, na sequência, né, dali a alguns meses, as pessoas começaram a achar ruim, de certa forma, isso. Mas a gente falou de muito tempo nesse período. Então, as pessoas foram se adequando aos seus horários. Muita gente nunca tinha trabalhado no home office, não estava acostumado com criar a sua própria disciplina, criar os seus próprios horários. Na medida em que isso foi acontecendo e a pandemia começou a acabar, as empresas chamaram esses colaboradores de volta. Algumas empresas chamaram, né? Várias empresas até devolveram seus prédios, boa parte deles. E aí, essas pessoas que acostumaram a criar os seus hábitos dentro de casa, criar os seus horários de trabalho, criar sua produtividade, que continuava entregando resultados para a empresa, mas não demandavam 1 hora, 2 horas de deslocamento para ir e voltar. Poxa, será que eu preciso? Claro que essa questão do poder de barganha do colaborador vai depender muito do setor que ele trabalha. Tem setores que a força da decisão mudou praticamente toda para a mão do colaborador. Os setores de tecnologia, por exemplo, os programadores hoje escolhem. Eu não quero voltar, e se a empresa forçar que ele volte, ele vai pedir demissão e vai para uma outra empresa no dia seguinte. Então, assim, tem setores que esse poder de barganha acaba ficando maior para o colaborador. Agora, outros setores, o colaborador, essa obrigatoriedade de retornar vai impactar diretamente na motivação dele, em como ele vê aquela empresa. Então, abre uma perspectiva de mudança. Nem sempre isso vai acontecer tão rápido, porque depende de como o mercado naquele setor está aquecido, mas é um desafio muito grande para os colaboradores e para as empresas. Nisso entra a questão do trabalho híbrido, que é levar o colaborador para a empresa naqueles momentos em que é essencial que ele esteja na empresa, para construir habilidades de time, para trabalhar a cultura da empresa, para fazer encontros que a equipe toda estar junto realmente faça sentido, e não ele simplesmente ir fazer o que ele fazia na casa dele sentado dentro do escritório. Então, a gente vai ter um período aí de bastante mudança e discussão em relação a isso. Agora, Rafael, para repercutir esse índice aqui da Kaspersky, 53% dos profissionais brasileiros pretendem trocar de emprego em 2022 e a motivação está aí, nessa busca do equilíbrio entre vida pessoal e profissional. A gente vai cair naquele primeiro tema que a gente discutiu. O desemprego a maré não está para peixe assim, tá bom, quero trocar de emprego, eu vou lá, vou pedir demissão, amanhã estou em outra empresa. Não é assim, né? Exatamente. Em alguns setores, poucos setores, se a pessoa tem as habilidades, é dessa forma. Ele, com uma postagem no LinkedIn, por exemplo, ele consegue trocar de empresa. Mas essa não é a realidade da maioria dos nossos setores. Então, por isso, assim, o que eu coloquei agora há pouco essa obrigatoriedade do retorno, ela pode fazer com que alguns colaboradores passem a se abrir para o mercado, passem a procurar outras oportunidades em outras empresas que atendam às necessidades que eles têm. Mas não dá para simplesmente pedir demissão, os boletos não vão parar de chegar na casa das pessoas, as pessoas têm que agir com bastante responsabilidade em relação a isso. Então, muito cuidado. Assim, o que eu entendo da pesquisa é que 53% das pessoas que foram ouvidas nessa pesquisa tem esse ponto de vista. A gente pode extrapolar isso estatisticamente para uma porcentagem significativa da população, mas a gente tem que respeitar os cenários de todos os trabalhos. A pesquisa ela não traz todos esses indicadores de que setores que foram ouvidos, para a gente poder extrapolar isso para o Brasil como um todo. Qual é o risco do home office, Rafael, na questão das barganhas, das conversas, das negociações salariais, das negociações por benefícios, enfim, na hora da relação de trabalho para valer com o empregador, porque a pessoa em casa ela está gastando menos, está gastando
menos transporte, está gastando menos café na empresa, enfim. Mas, por outro lado, ela tem também que assumir custos com energia elétrica, com compra de equipamentos, eventuais móveis também para um trabalho mais bem feito e de forma confortável, enfim. Nessas conversas de relação de trabalho, como é que isso está fluindo? Não houve um consenso em relação às empresas para a gente poder falar que foi-se adotado o modelo A ou B. Algumas empresas mandaram equipamento para a casa dos colaboradores, algumas empresas adotaram benefícios para ajudar a subsidiar a internet, luz, essas questões, mas isso não foi para todos, né? Um pouco da discussão foi essa que você colocou. O colaborador vai ter algumas despesas a mais, mas também vai ter algumas despesas a menos. A empresa vai ter algumas despesas a menos, mas vai ter algumas outras despesas a mais. Então, isso não houve um consenso para a gente colocar como uma regra geral. Acho que o que vale, tanto em relação às despesas, é que o colaborador e a empresa ajam com bom senso e com diálogo, né? Naquelas situações que façam sentido realmente, o colaborador procure o RH da empresa, procure o seu responsável direto e que converse em relação a isso, né? Apresente os argumentos, tente buscar algo que seja um acordo ali naquela situação. E as empresas também, entendendo que, principalmente aquelas que reduziram o espaço físico, né, como que elas podem manter a qualidade de trabalho do colaborador, porque senão a produtividade vai cair. Se o colaborador estiver trabalhando na cadeira da cozinha dele, que não é preparada ergonomicamente para aquela carga horária, para aquele tempo sentado, com o tempo ele vai começar a levantar, se afastar da cadeira, se afastar da mesa. Isso impacta a produtividade. As empresas, elas têm pessoas olhando para isso e elas olham notícias em relação a essa situação. Então, acho que é um caminho do meio aí entre os dois lados que estão participando dessa situação. Sandro Parreira, como é que está a realidade no seu negócio? O seu pessoal está em grande parte ainda em home office? Como é que está isso? Olha, Mauro, eu diria a você que nas ofertas de emprego que nós fazemos aqui, nós colocamos como, dentro da lista de benefícios, o modelo híbrido, comentado aí pelo Rafael. A gente ouviu algumas palavras-chave aqui, né? O tema da disciplina no home office é super relevante para que você consiga observar essa melhora de produtividade das pessoas. Tem o tema da experiência também, né? Individualmente falando, que um profissional mais experiente, mais conhecedor das suas atribuições, ele produz muito mais em home office. Já aquele profissional mais júnior, esse tem muito mais dificuldade. Tem caso a caso, né? Tem gente que mora, por exemplo, num quarto e cozinha com 5, 6 pessoas na família, criança gritando, criança fazendo bagunça, que é inerente, né, a uma criança fazer bagunça. Então, isso também atrapalha um pouco na concentração e qual o tipo de dedicação, atenção que a pessoa consegue imprimir no seu dia a dia. Então, tem muitas coisas. Eu, aqui na minha carteira de clientes, por exemplo, observei modelos muito diferentes uns dos outros, né? Empresas fazendo investimento, por exemplo, em mobília para o seu pessoal, né? Comprar cadeira para ajudar a não ter esse tipo de problema, né? de postura, de utilização de um móvel que vá causar algum tipo de problema de saúde no seu funcionário mais adiante. Outras empresas estabeleceram valores de ajuda de custo para ajudar a melhorar a qualidade, por exemplo, de internet que a pessoa tem na sua própria casa, né? Ele tem uma internet lá para uso pessoal, né? Então, será que uma internet de 30 megas serve ou funciona para a demanda que a minha empresa tem em relação, né, ao que o funcionário tem que produzir? Muitas vezes não. Então, o empregado ele tem que melhorar plano de internet, ele passa a gastar alguma coisa também com energia elétrica. Por outro lado, a qualidade de vida, né, o deslocamento para o trabalho de manhã e de tarde, isso tem um peso gigante, né? A gente sabe, aí, principalmente nos grandes centros, o estresse que é esse deslocamento, tempo, essa 1 hora, 1 hora e meia de manhã e de tarde, tempo que a pessoa dedica para sua família, para tomar café junto com seus familiares mais tranquilamente, encerra as suas atividades no final do expediente, já está em casa, né? Então já passa a aproveitar também aquela hora e meia para outras atividades, enfim. Então, acho que é um pouco isso, Mauro. A gente não tem consenso nisso, né? Não tem fórmula mágica. No Grupo IRCO, nós, por exemplo, contratamos advogados que estão fazendo um estudo para ver o que a gente tem que fazer, por exemplo, de ajuste no contrato de trabalho com o nosso pessoal.
A gente tem situações muito diversas umas das outras, tem gente que está em modelo 100% home office, outras não querem modelo híbrido nem home office, preferem estar no escritório justamente por não terem as condições mínimas necessárias para poderem fazer o seu trabalho no dia a dia, e outros que adoram a ideia do híbrido, né? Ficar em casa numa segunda e numa sexta-feira, né, para trabalhar home office, quem não gosta disso, né? Mas isso tem que vir acompanhado de produtividade, de eficiência, né? E as empresas, além de você enfrentar o tema pessoal, né, da discussão com cada colaborador em relação ao modelo que melhor se adequa à sua expectativa, à necessidade, você tem que estabelecer ferramentas de monitoramento dessa produtividade das pessoas. Então, não é algo que está 100% endereçado, não. Tem muita questão em aberto ainda nesse contexto, viu, Mauro? Agora, um outro aspecto, Sandro, depois desses 2 anos de pandemia, esse cenário entre as empresas de otimismo contido, né, um quadro ainda desafiador, mas muitas empresas no interior de São Paulo vêm terceirizando serviços profissionais para otimizar processos e concentrar os esforços na retomada. Quais são os setores que puxam essa fila aí da terceirização nesse momento? Olha, Mauro, a gente tem a pandemia e os efeitos adversos que ela trouxe, ele é muito também diferente a depender do nível do tipo de atividade que a empresa exerce. Né? Nós tivemos aqui na nossa carteira de clientes muitas empresas que sofreram demais com o tema da pandemia, né? Empresas, por exemplo, ligadas ao setor de eventos, essas sofreram muito, praticamente tiveram que reduzir aí a sua capacidade instalada a 1/3, 20% daquilo que já haviam conquistado no período pré-pandemia, e outras relacionadas ao setor de alimentação, por exemplo, bombaram de ganhar dinheiro na pandemia, né? Então, a gente viu efeitos muito diferentes. As empresas que passaram a sofrer um pouco mais e perceberam que não precisam ter esse tipo de atividade que nós fazemos aqui, por exemplo, no Grupo IRCO, um time presencial executando, né? Falou, eu mandei meu time, por exemplo, da área fiscal para fazer home office. E aí ele percebe que isso poderia ser feito por uma empresa especializada no mesmo modelo, né, de prestação de serviço à distância. Então, a gente ganhou também muito mercado nesse período de pandemia, nós crescemos bastante e continuamos crescendo, né? Existe um estudo da Abrapsa, que é uma associação de prestadores de serviço administrativos, que indica que cerca de 20% só das empresas no Brasil vão para essa solução de terceirização de determinadas atividades, né? Atividades que não são só atividade fim, né? Toda essa parte de back-office, área fiscal, contabilidade, tesouraria, preparação da folha de pagamento, tudo isso sendo feito por empresas especializadas, né? Que garantem não só compliance, mas também embarcam nessa prestação de serviço, um apoio consultivo bastante importante. Pessoal, perguntas da nossa audiência por aqui agora. Eu vou pedir brevidade a todos, tá bom? O tempo está bem apertado aqui. Eu começo com o Urian. Juliana Rocha está no Instagram, Urian, e pergunta por que temos visto tantas fake news, até mesmo sobre a guerra na Ucrânia, que a princípio não tem nada a ver com a gente, diz aqui a Juliana. Já virou uma mania ou também é parte da política? Aqui é a guerra de narrativas, né? Que na guerra de verdade se usa a guerra de narrativas para confundir adversário, oponente, tudo, né? Exatamente. E a guerra de narrativas, quem está ganhando até o momento é a Ucrânia, porque o Zelensky ele conseguiu isolar a Rússia internacionalmente. Por último, a gente viu aí esses ataques à cidade de Bucha, com quase 300 civis mortos. Só que também, ao mesmo tempo em que, eu pelo amor de Deus, eu não estou falando que isso é mentira, mas a gente precisa também de evidências de que esses ataques aconteceram, e evidências de verdade mesmo, assim. Porque o que a Rússia disse é que, inclusive até chamaram uma reunião de emergência na ONU, foi que esses ataques eram encenações da Ucrânia. Então, realmente, a Ucrânia... Você está falando especificamente sobre os episódios de ontem, dos corpos espalhados em Kiev, aparentemente ali com sinais de execução. Exatamente. Enfim, que teria sido um teatro, um cenário preparado por Kiev, né?
Sim. Isso. Tudo indica que realmente aconteceu, que foi a Rússia. Claro. Porém, a gente não pode descartar, porque a Ucrânia está sendo atacada, ela é um país muito mais pobre, muito menos equipado, e precisa dar uma resposta para se responder, para se defender. Então, pode ser, a gente não sabe, a gente vai descobrir, e isso tem respingado também aqui na política brasileira, né? Porque a gente vê setores tá a coisa mais esquisita isso, mas da esquerda e da direita brasileiros tentando justificar as ações russas. De um lado, eles falando que, mas eles pediram, é o imperialismo norte-americano. E do outro, eles estão defendendo o autoritarismo do Putin, porque eles também se inspiram nisso. Então, é o que a gente está vendo aqui. Muito bem, bem rapidinho também, professor Paulo Vieira. Marcelo Gouveia no YouTube quer saber por que sempre que o dólar ou o preço do barril sobem, o preço do combustível nas bombas sempre sobe, e quando esses preços caem, o preço do combustível nas bombas nunca cai. Por uma razão relativamente simples, o preço não é regulado, é livre mercado. Então, assim, a rigor o que a gente tem, não precisava mudar, em tese, preço do barril no cenário internacional, mudar tributo, mudar nada. Se você vende um produto e você sente que há margem para você aumentar o preço, eu não estou dizendo que isso é ético, que isso é correto, que isso é moralmente adequado, nada disso, mas no plano dos fatos, lidando com fatos, os fatos são esses. Quando sobe o preço como uma commodity, sobe o preço no cenário internacional, você tem uma bela justificativa para subir o preço. Mas quando cai, o preço não volta para trás. Exato, só que quando cai, você teria uma justificativa para baixar, mas como você não é obrigado a baixar, você simplesmente não baixa. E se a sociedade continua, porque a demanda é pouco elástica, as pessoas continuam precisando de combustível na mesma medida, elas vão ser obrigadas a comprar, ainda que você não baixe o preço. O mercado é livre. Pergunta aqui para o Sandro, do seu Jaime do Jardim Bonfilholi. Todos os dias com a gente ele participa aqui. Obrigado, seu Jaime. Sua posição sobre a entrada do Brasil de empresas que são verdadeiras multinacionais de contabilidade e auditoria. Na verdade, elas já estão aqui, né, Mauro? As empresas multinacionais já estão no Brasil, na sua maioria, há mais de 100 anos. O que a gente observou durante esse período de pandemia foi uma tendência de alguma consolidação nesse processo, né, de aquisição. Você tem empresas de venture capital, inclusive, investindo agora na aquisição, né, de empresas prestadores de serviço dessa natureza. O próprio Grupo IRCO, em algum momento no passado, foi assediado também por esse tipo de empresa. Então, assim, as empresas elas estão vindo para o Brasil, sim, com essas bandeiras internacionais, mas aquelas que já estão consolidadas no nosso mercado estão aqui há mais de 100 anos. Eu mesmo tive uma experiência aí nas chamadas Big Four, né, que são as 4 grandes firmas prestadoras de serviço nessa área de contabilidade e auditoria. Fiquei por mais de 25 anos trabalhando nesse mercado e a gente vê que, de fato, existe um oligopólio desses serviços em nível global. Você tem 4 grandes empresas que mandam no mercado mundial de auditoria, principalmente consultoria. E aqui no Brasil a gente vai brigando com eles aí, né? A gente costuma brincar aqui que a gente não quer disputar o campeonato, não, porque esse já está ganho por eles, né? São empresas de 5, 3 mil pessoas, só em nível Brasil, né? Então a gente gosta de ficar ali no meio da tabela, né, Mauro? Não cair para a segunda divisão, mas também não precisa classificar para a Libertadores. Ficar naquele meio de tabela, para nós já é bastante interessante. Disputar e fazer um bom campeonato, né? Rafael, a pergunta aqui, Alice Bombonati no Facebook, ela pergunta: treinar os próprios funcionários para funções mais desafiadoras é suficiente para suprir a falta de alguns profissionais especialistas em algumas funções? Bem breve, Rafael. É uma alternativa, né? A empresa não pode ficar esperando o mercado pura e simplesmente trazer as pessoas. Um caminho é formar as pessoas para aquelas profissões que têm mais dificuldade para encontrar. Sim. Muito bem, pessoal, faltando 1 minuto para 13h, a gente vai colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala. Um agradecimento a todos vocês, em nome da nossa equipe. Participaram com a gente hoje o Rafael Sanches, empresário, professor, o Urian Francelli,
o Urian Fancelli, professor profissional internacionalista, autor do livro Populismo e Negacionismo, o professor da Faculdade de Direito da USP, Paulo Vieira da Rocha, advogado que é especialista em direito tributário, e o Sandro Parreira, sócio-diretor da IRCO. Ele também integra a IBRACON, Instituto dos Auditores Independentes do Brasil. Na mesa de som com a gente hoje, no programa Gente que Fala, o Isaac Barros. Muito obrigado aí pelas operações, Isaac. Sérgio Souza, na gerência técnica da Rádio Trianon. Apresentação minha, Mauro Friesman. Pauta e redação do Pedro Schiavon. Zenilda Salvato, nossa diretora de produção. Jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. E você, ouvinte, você, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Musical Trianon agora aqui na sequência da programação, até às 6 da tarde, depois tem o Renato Albuquerque com o programa Radar Paulista, e agora a repórter Débora Mendonça traz as informações ao vivo do trânsito na capital paulista. Obrigado, minha gente, pela audiência, um abraço a todos, tchau, até amanhã.